Continuação da leitura do livro número 6 de Cryon, Em Sociedade com Deus. Continuação do capítulo 2. Leitura amadora por César Guidini. 7 ligações de amor. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon do Serviço Magnético. O meu sócio trouxe-me esta noite frente a esta Assembleia Especial de Humanos. E esta noite eu vos digo, e a quem ler ou ouvir estas palavras, que vocês me esperaram e eu esperei por vocês. Esta noite desejo falar à família que se senta na minha frente. Meus queridos, nos próximos momentos, este local estará cheio de amor por vocês. Será como se o teto nos apertasse com o amor do Espírito. Será algo que nunca sentiram antes. Assim, dirigimo-nos a vocês, curadores, e a vocês que podem ver mais além do véu, a que chamam psicologia, para dizer que vos honramos grandemente, porque vocês são os precursores dos guerreiros da luz, os primeiros a saber que existe uma mudança em marcha, os primeiros a ver a luz no céu, que é a nova era, e os primeiros a compreender verdadeira e maravilhosamente que são algo muito especial. Existe um pedaço em cada um de vocês que é o mesmo Deus, e vocês estão neste planeta sabendo muito bem que esta parte de Deus está aí. Queridos, esperamos tanto por este encontro. A energia deste local nunca mais será a mesma. A consciência das entidades aqui representadas nunca mais se juntará dentro do mesmo padrão e com este sentimento do lar que vocês desejam ter. Gostaríamos que o vissem novamente. É como um pedaço do lar que conseguimos passar, levantando por um momento o véu que vocês chamam dualidade. Agora falarei do amor. Falaremos das 7 qualidades do amor. Os primeiros 3 destilam potência kármica. Alguns deles nunca vocês esperariam que pudessem intervir numa discussão sobre o amor. Número 1. O primeiro é o medo. Poderão nos perguntar, não era essa uma discussão sobre amor? Não era para ser uma conversa sobre a ligação do amor aos humanos e vocês começam por falar do medo? Sim, isto porque, como dissemos antes, o medo é o mecanismo ou ferramenta do amor de Deus na Terra. O medo vos foi dado como uma forma de vos picar, dizendo-vos, esta é a razão pela qual vocês estão aqui. Olhem-no nos olhos e trabalhem com ele. Assim, o medo começa a ser a primeira ligação amorosa, a qualidade do Espírito com os humanos da Terra. E vocês que vão caminhando com o medo e o transformam em alegria, sabem do que estou falando. Mas agora falaremos dos 3 tipos de medos com que vocês lidam na sua encarnação, que vêm das vossas vidas passadas e representam o seu karma, mesmo os mais pequenos medos. O medo de lugares pequenos, claustrofobia, o medo das alturas, o medo da iluminação. Estes podem ser reconhecidos facilmente e cada vez que tal acontece, é como uma mensagem da dualidade que diz: te amamos. Isto é assim porque vocês, com a sua permissão, por vezes são unidas a um lugar que inspira medo. E hoje, queridos, escutem, não existe nenhuma entidade obscura ou demoníaca que vos ponha nessa situação. Falo o amor de Deus, mesmo com permissão da sua atual entidade, para facilitar o seu trabalho de elevar a vibração do planeta. É a sua intenção o que vos permite permanecer no medo ou não, conforme escolham, pois a sua escolha e intenção é o que eleva a vibração deste planeta. Assim, na próxima vez que se enfrentem com um medo de qualquer tipo, olhem-no e compreendam que este é um teste realizado com o acordo do seu ser superior. Mesmo consagrado, é falso. É uma lição de amor disfarçada que vos pede que o resolvam e, por outro lado, traz paz e alegria. E quando o olharem nos olhos, digam-lhe:
Te vejo e sei que estás aqui. Então o medo vos sorrirá e desaparecerá, como um fantasma na noite antes que chegue a luz. Então vocês saberão que ele estava envolvido em amor. Começarão a entender que o medo não existe como algo escuro, senão como uma qualidade com que consentiram previamente trabalhar durante a vida. O medo vos leva a aprender, a crescer. Mesmo assim, é um grande presente. O resultado de trabalhar com o medo é uma força e uma mudança de consciência. É comum a todos de uma ou de outra forma. É próprio de Deus fazer isto? Alguns dirão que o Espírito nunca vos levará a temer ou ir a um lugar escuro na sua vida. Os que dizem isto não estudaram a história espiritual deste planeta e, portanto, falta-lhes a informação sobre como Deus trabalha com vocês desde sempre. De acordo com a maior parte das escrituras religiosas, esta qualidade esteve presente nas lições de grandes homens e mulheres desde sempre. Buda fala claramente disso nas suas grandes histórias e ensinamentos. Maomé teve grandes provas de medo e fé na sua vida, todas trazendo-lhe um nível mais alto. Jesus na cruz, quando se transformava para acender a vibração, gritou-o bem alto para que todo mundo o gravasse. Um mestre atual, Paramahansa Yogananda, recebeu claramente a lição sobre estas qualidades. Na velha energia, os testes de Job são lendários. Vocês podem imaginar o terror no coração de Abraão quando esteve a ponto de degolar o seu filho? São provas de amor de Deus, cada uma delas. O medo é uma ferramenta de amor e honra. Mover-se através do medo leva o prêmio de uma vibração mais alta. Usem o vosso discernimento e olhem a história. Deus usa o medo de outra forma nesta nova era, mas ainda assim, continua a ser a sua ferramenta. Número 2. A segunda ligação é, talvez, aquela que mais se destaca em relação ao karma. É aquela em que o espírito trabalha no início, aquela que todos vocês aceitaram e pediram mais de uma vez antes da sua atual encarnação. Chamamo-lhes provas dentro da família humana. Queridos, sentamo-nos frente a vocês e dizemos isto, mas talvez não tenhamos ainda falado da ligação amorosa que existe aqui. Muitos de vocês têm trabalhos kármicos para fazer com as suas famílias e estamos falando agora de coisas muito duras. Algumas vezes é só um mal-estar ou coisas ásperas dentro da família. Outras vezes é uma total falta de apoio, outras vezes são desacordos. Mas há outras vezes em que é um abuso imperdoável. E quando forem capazes de dizer, isso passou e essa era a minha família, também poderão dizer, isso mudou, porque disso se trata e este é o propósito para a sua existência. Podem ver assim com pena ou com revolta. Novamente vos dizemos que não existe maior amor no universo do que quando os melhores amigos do outro lado da dualidade concordam em vir a esta dualidade e abusam um do outro, se for adequando à sua aprendizagem. É onde se usa a máscara do ódio ou da revolta e o outro parece a vítima. Encontram-se e caminham pela vida com energias de revolta um pelo outro. Não há amor maior que esse. Isso é karma, revolvendo-se no destino para ser resolvido e dissolvido. Dizemos novamente que é o seu próprio espírito que permitiu que passassem por isso, nas suas famílias, para que se transformem tudo em amor. Alguém pensa que nunca poderá amar ou perdoar? É uma posição, queridos. O Espírito vos diz, não podes continuar no planeta enquanto não trabalhares este assunto. Amorosamente, pede-vos que cocriem alegria nessa situação difícil. Muitos, porém, dirão, nunca poderá haver alegria nessa situação. Mas nós dizemos, não tem de se envolver com a outra pessoa, nunca. Tudo o que tem de fazer é fazer a correção dentro de vocês. E quando fizerem isso, meus queridos, haverá um perdão verdadeiro, entendimento e tolerância para os outros. Observem o que se passa com eles. Eles saberão que o karma foi desarmado
e retrocederão nessa situação. Quando vocês assumem a responsabilidade de arrumar o assunto a um nível celular, eles saberão que o desafio foi completado. Novamente comparamos isto a um jogo de tênis. Enquanto vocês continuarem a bater na bola de um lado para o outro, o jogo continuará e continuará uma vez e outra vez. No dia em que vocês pararem o jogo e não voltarem a aparecer no campo, nesse dia o jogo terminará para ambos. O outro jogador poderá continuar a ir ao campo durante muito tempo até compreender que a bola já não lhe é devolvida e que falta a sua energia no jogo. Essa pessoa saberá da sua mudança. Então, observem essa pessoa. Não existe maior ferramenta facilitadora na engrenagem do amor do que a família. Dizemos-vos que é uma ligação de amor muito forte. Assim, quando voltar a acontecer e tenham a oportunidade de se sentirem revoltados ou vítimas, ou desejarem que um membro da sua família nunca tenha existido, acreditem e sintam a centelha de amor que está encerrada na situação. Reconheçam o convite para solucionar. Reconheçam que vocês ajudaram a planejar. Número 3. A terceira ligação. A camada kármica mais intensa e poderosa chama-se experiência da morte. Agora, meus caros, vocês já sabem que é simplesmente uma mudança de energia. Mas, como humanos, a morte de outro é um grande ferrão. Mas o ferrão é novamente karma. E a pena também é karma. O que vocês fazem nesta fase do ferrão kármico é outro grande desafio. A morte é comum a toda a humanidade e, portanto, é uma ferramenta muito adequada e difícil que vocês criaram para facilitar o seu crescimento. Há muitos tipos de mortes nas suas vidas e não estamos falando da sua. Todos reconhecerão que há uma morte apropriada para os mais velhos que passaram o seu tempo neste planeta e acabaram de forma natural. Não é que ela seja mais fácil para vocês, mas no fim ela é esperada. Ainda nesta morte aparentemente apropriada, há uma lição, pois não existe nada como isso na experiência humana quando uma pessoa se vai. Os que ficam, pais e filhos e mães e filhas, repentinamente notam a união que existia entre eles. Subitamente sós, olham as suas próprias famílias e compreendem o que também se passará com eles algum dia. Esses são tempos duros quando muitas decisões kármicas se tomam, enquanto parecem estar aceitando as lições do Espírito. O Espírito respeita-vos pelo vosso caminho nesses tempos difíceis. Escutem, não houve desperdício, pois numa sessão sagrada de divino planejamento da vida, com a sua permissão, essa pessoa disse: se é o tempo adequado, este é o plano e o momento para eu partir, para que tu, com a minha morte, possas aprender. E assim, nesta luz nós dizemos: tomem essa morte e transformem-na na sua vitória. A energia dessa pessoa ainda continua convosco. Ela só passou por uma mudança de energia. Essa pessoa para na vossa presença e diz o seguinte: o que vais fazer com essa situação que planejamos? Porque passamos por tudo isto com todo o amor e concordamos em que isto te acontecesse. Agora tu podes escolher entre carregar o teu luto durante o resto da vida e ser uma vítima, arrastando o meu nome diariamente e exprimindo-o, ou pode agradecer-me o presente de amor e dizer que utilizarás bem essas emoções que sentes. Agora é o momento em que a tua vida está madura para a decisão da mudança. Agora que estás na maré baixa, talvez seja o tempo de tentar um despertar espiritual. Estes são os presentes dados para permitir aos seres humanos tomarem decisões. Vejam, o espírito entende o seu humanismo. Não existe morte inapropriada. Talvez seja difícil de reconhecer, mas há sempre uma ligação de amor. Sem importar quem tenham perdido, devem entender que eles estão entre vocês. Eles não se foram embora, apenas modificaram a sua energia.
E essa mudança de energia foi uma questão de amor para obter a elevação planetária. E eles continuarão aí, a dizer-vos: o que farás com isto? Queridos, permitam que vos dê o cenário perfeito para a próxima vez que virem alguém mudar de energia na sua meia-idade. Considere, e é a seguinte cerimônia: junte um grupo e celebre a sua vida. Não permita que o que fica na sua biologia, o corpo, seja vista. Ponha um lugar para a pessoa que partiu, uma cadeira vazia, e diga a todos que ela está ainda ali com vocês. Então, desafio-vos a mostrar humor neste evento. Desafio. É uma das qualidades mais fortes do Espírito e passa para vocês através do véu sem mudanças. Usem-no. Se fizerem isso, entenderão que a energia não se foi e vocês verão o poder do que está fazendo. Porque é uma verdade celebrar uma mudança de energia. É falso encontrarem-se e lamentarem-se porque eles partiram. Não podemos dizer o suficiente sobre isso, porque há muitas lições de amor para vos dar. Respeitamo-vos grandiosamente pelo vosso caminho nesse planeta. Por isso lhes chamamos trabalho. 4. Nesta quarta ligação falaremos agora de ciência, e vocês poderão perguntar: Cryon, o que tem a ciência a ver com isto? Vamos dizer-vos algo muito engraçado. A ciência está absolutamente cheia de ligações amorosas de uma maneira que vos surpreenderá. Agora, dirigimo-nos aos cientistas. É muito engraçado que vocês, cientistas, afirmem que não existe nenhum tipo de preconceito quando fazem uma argumentação e experiências. Na realidade, gritam que a última coisa que poderiam ter são os vários tipos de tendências espirituais no laboratório de estudo. Enquanto vão atrás de uma experiência, marcam a rota para que as coisas possam chegar ao universo e fazem o máximo para permanecer equilibrados e descontaminados pelo assunto. Mas recordem que, a nível celular, tem um conhecimento diferente. Vamos demonstrá-lo para que vejam como ele é engraçado para nós. A nível celular, vocês sabem que vieram a este planeta de livre-arbítrio? No nível celular, lembram-se que houve uma sessão prévia de planejamento das coisas que enfrentariam na Terra. Poderão os seres humanos, esquecidos deste teste, gerar uma vibração alta apenas por si? Serão capazes de elevar a vibração do planeta? Porque vocês já sabem que a Terra é especial. Sabem que estão passando por um teste muito especial e único no universo. No entanto, são monoteístas, adoram um único Deus e querem-no ser. Se não fosse assim, não continuariam a usar os seus pensamentos para tratar o seu planeta de forma perniciosa. Há 300 anos, quando os maiores cientistas olhavam os céus, disseram que os céus giravam à volta da Terra. Eram monoteístas. A Terra era o centro, e tudo o resto girava à sua volta. Mulheres e homens de ciência decidiram isto, e o interessante é que todas as matemáticas pareciam prová-lo. Bem, agora vocês sabem que não é. Não é verdade? No entanto, imaginem que nesse dia e época, um cientista chega a um grande mar de grãos de areia e que, por circunstâncias especiais, somente pode examinar um desses bilhões de grãos. Estendidas até muito longe, tal como ele pode ver, existem dunas atrás de dunas de areia. Ele baixa-se e levanta em um único grão, um entre bilhões, trilhões, o único que está ao seu alcance, apesar de, ante seus olhos, a única coisa que vê no horizonte serem grãos de areia. Neste grão que coloca no microscópio, descobre um maravilhoso desenho com cores inimagináveis. O cientista questiona-se e afirma: como cientista, pergunto-me quantos outros grãos de areia que eu não posso examinar também têm esse formoso desenho? Reparem na resposta, já que a lógica monoteísta humana diz: como eu não posso ver os outros grãos de areia, é quase certo que este é o único grão maravilhoso. Desta forma, todos os outros são considerados sem interesse.
especialmente monoteísta. Claro que esta lógica não é lógica nenhuma, mas os seus preconceitos costumam funcionar assim, em nome do método científico. Estamos, é claro, falando do fato de que o universo está fervilhando de vida. Quase todos os sistemas solares que contêm um planeta têm o potencial para a semente de vida. Isto é absolutamente comum. Acontece naturalmente e em muitas formas. Vocês rirão fortemente algum dia quando o constatarem. Mas, como não podem vê-las, pensam que não é assim. Só existe vida aqui, na Terra. Vocês viram um pouco do vosso cosmos e falaram da teoria do Big Bang, um evento criativo do universo. Dissemos antes, ver Cryon, livro 3, que quanto mais a examinam, pior parece a teoria. Podem notar que este universo nem sequer está bem distribuído, está amontoado, e não parece ter saído de uma explosão central. Alguns cientistas terrenos estão descobrindo timidamente que a antiguidade dos grupos de matéria que estão mais longe é menor, são mais jovens do que a daqueles que estão mais perto. Há também uma enorme quantidade de energia que falta. Estas coisas não apoiam a ideia de um evento criativo singular, e assim vocês aderem à ideia de que são parte de uma única explosão criativa. Esta é uma tendência prejudicial, especialmente monoteísta. Finalmente, mencionemos as diferenças de gráficos de tempo dentro do cosmos. Olhem para dentro das áreas do universo que estão mais longe e vejam efeitos físicos impossíveis, imensos corpos de matéria girando a velocidades incríveis que vocês sabem ser impossível no mundo físico, porque se desintegrariam. E encontram toda uma variedade de respostas sobre por que é assim, mesmo quando não dispõem de nada físico observável que valide essas opiniões. Pouco dos seus cientistas pensam que talvez haja outra razão. Vejam, vocês impuseram ao resto do universo as qualidades físicas da sua própria área. Decidem que a forma da sua área observável deve ser igual em todas as partes. São como o nativo que nunca saiu da sua selva tropical. Ele nunca poderá entender o conceito de gelo enquanto não entender que existem lugares com climas diferentes do seu. Algo que não é intuitivo nele. Voltemos novamente ao assunto do tempo. Abordaremos agora algo que nunca abordamos antes, que é invocar a energia a quem chamamos Metatron para esta explicação. Uma pequena pausa. O canalizador diz que Cryon quer que o leitor examine o porquê de ambos os nomes, Cryon e Metatron, por terminarem em on. Vejam o que têm em comum. Segue então Cryon e Metatron. Diremos agora, meus caros, que existe algo a que nós chamamos névoa de energia, que envolve o núcleo do átomo. O espaço entre o núcleo e a névoa de energia, que é grande, varia muito mais do que vocês pensam dentro da matéria. À medida que o espaço varia, a velocidade dessa névoa deve mudar. Isto é física. Onde a velocidade da névoa é forte e rápida, vocês têm um tempo distinto do que conhecem. Na escola, todos vocês foram ensinados que o tempo é relativo. Lembram-se? A sua ciência até provou usando a aceleração de pequenas partículas, mostrando que este é o caso. Vocês anotaram e acreditaram que se um objeto pudesse ir suficientemente depressa, o seu enquadramento temporal seria diferente. Mas quando vão àquelas áreas do universo onde a física impossível acontece, não se lembram que talvez o enquadramento temporal seja diferente. Nunca o fazem. E aqui está a razão. Ainda não aceitaram que um objeto possa parecer fixo e, no entanto, está viajando muito velozmente. Não num tempo linear desde o ponto A ao B. É na névoa de energia das duas partes vibrantes que se mede a velocidade. Assim, meus caros, se vocês estivessem nessa área de espaço de física impossível e pudessem olhar atrás do planeta Terra, se pudessem ver o que está acontecendo, todas as coisas pareceriam mover-se com extrema lentidão.
Esta é a relatividade do tempo que vocês estudaram e aceitam, mas parece que não se aplica ao que vocês veem no espaço real. Por quê? Vocês são monoteístas, especiais, preconceituosos e ilógicos comparados com o que vocês conhecem. Isso deve-se à sua disposição celular. Mas o que tem isto a ver com o amor? Saibam que respeitamos e abençoamos o cientista que medita, porque esta pessoa terá a verdade primeiro, porque a verdade da física é Deus. É a forma em que o espírito trabalha os padrões, as formas e as cores. Tudo dentro do átomo é abençoado pelo espírito, e finalmente, enquanto a energia de Metatron parte, ele diz o seguinte: o que faz com que a distância entre as partes se modifique? Isto é incompreensível para os cientistas, porque a área entre o núcleo do átomo e a névoa de energia, apesar de vasta, não está vazia ou oca. É um padrão de sopa de energia e está dentro do padrão de vazio que modifica a distância e, portanto, a velocidade da névoa. E isto é tudo o que diremos sobre o assunto. Portanto, a ciência contém em si as partes reais de energia amorosa. Todas são abençoadas, sagradas e contêm o amor. O espírito e a ciência são uma unidade. A ideia da ciência separada de Deus é muito engraçada. Estudarão vocês as formas sem a matemática? Poderão entender a geometria sem a ligação amorosa que vos grita que isto é espiritual? Não. A aliança entre Deus e a física é uma cadeia de unidade que não se pode ser separada. Quanto mais cedo virem isto, maiores serão as suas descobertas. Há um grande amor nas mais pequenas partes da sua matéria. Crayon só novamente. Número 5. Apesar da ligação amorosa com a ciência ser forte, ela é ainda mais forte com a próxima conexão. Estamos falando do planeta Terra com um P grande. Não há nada para explicar nesta área, a beleza da ilha de Vancouver. No entanto, alguns caminham neste planeta sem qualquer conexão entre humanos e o barro. Quando vocês não são humanos, a sua biologia é barro. Quando invocam o seu ser superior e se movem do outro lado do véu, aquilo que chamam biologia decai, diminuindo a sua força de vida e a química volta ao barro. Portanto, o planeta são vocês em transição. Todas essas coisas que vocês são, a química simples, pertence à Terra. E não para aí, meus caros. Há toda uma comitiva absoluta, cujo número é várias vezes a quantidade de humanos existentes sobre, dentro e através deste planeta que vos apoia. Mesmo a rede magnética e a forma como é gerada está cheia de amor por vocês. De novo, a ciência amorosa. Nós consideramos o magnetismo do planeta como uma força de vida. Existe consciência neste plano, não na forma que vocês pensam intelectualmente, mas sim que o planeta é uma entidade viva que respira. Se removessem a humanidade do seu globo, ele morreria. Ele responde a vocês. No entanto, antes de porem grandes quantidades de energia dentro ou em cima do planeta, continuamos a pedir-vos que primeiro amem o planeta. Entendam que qualquer coisa que eles façam, fazem a vocês mesmos. Mesmo assim, ele responde às vossas ações e intenções e mudará de acordo com elas. Meus caros, quando Crayon chegou, falamos de mudanças planetárias e vocês viram essas mudanças nos padrões das temperaturas e na Terra tremendo. Viram acontecer muitas coisas previstas. Esta é a conexão amor-terra, porque estamos aqui por vossa honra. A mudança da rede e as mudanças planetárias são como se a Terra estivesse a ser reparada. Pensem nisso como baixa construção. A conexão amorosa entre vocês e o Espírito é através do planeta. Compreendam esta relação como sociedade e como grupo humano saibam que, uma vez que a conexão esteja feita, não há nada que possam fazer, porque o barro vos responderá absolutamente.
Assim, não temam nem sejam tímidos quando se sentam nas suas meditações para saudar o planeta como se fosse outra pessoa. Saúdem todas as suas partes como os antigos faziam, porque novamente há uma energia do oeste, norte, leste e sul. Existe até uma energia do barro. Para além disso, existe a energia das folhas. Não é imaginação a existência de entidades entre as flores e que elas os saúdam mesmo quando estão quietas. Elas estão aqui para vos apoiar. E aqueles que sentem entidades vivas nos seus jardins, têm razão. Existem poucas entidades na Terra. Esta é a vossa conexão amorosa com o planeta. Olhem o céu pela manhã, as nuvens e a água. Escutem o que eles estão dizendo. Uma das coisas que elas estão dizendo é: vos honramos enormemente pelo que fizeram. Estamos muito orgulhosos de vocês. Por isso a terra vos honra quando plantam as sementes. E é por isso que estamos mudando a vibração do barro até encontrar a sua. Ó queridos, existe uma conexão tão forte entre vocês e o barro. Número 6. Apaixonando-se. A sexta qualidade é engraçada. E já falamos dela antes. É assim. Muitos de vocês estão conscientes do que se passa com um ser humano quando cai no amor humano. Mesmo que haja muito humor nisto, há também algo muito sério. Quando um humano se apaixona, muitas vezes experimenta algo como se estivesse temporariamente insano. Suspira em abundância, a química modifica-se, tropeçam e balbuciam. Vejam, o amor é um poder muito forte de um ser humano para outro. Isto não tem a ver com a relação e a procriação biológica e o desejo. Estamos falando sobre o amor. Serão capazes de recordar, e todos podem falar disto como humanos, o sentimento de plenitude e segurança total que sentem quando estão nesse estado? Não existe nada que vocês não possam fazer. Lembram-se de como é pacífico esse sentimento? Vocês são cuidados, amados, e o objeto do seu afeto é muito grande e adorado. Queridos, isto é, em absoluto, amor puro. É o amor de Deus libertado para vocês durante esse tempo. Não é algo incomum. Este amor é o estado natural entre entidades do outro lado do véu. Quando o meu sócio vem perante vocês e diz que vocês são respeitados e honrados e que merecem que os vossos pés sejam lavados, acreditem, nesses momentos ele se sente enamorado de vocês. Acreditem, isto é real. Assim, esperem por este sentimento quando saúdam a sarça a arder. Já antes disso, dissemos que existe uma boa razão para vos ter sido pedido para tirarem os sapatos quando falavam com essa sarça. Muitos dirão que era para honrar a energia do Espírito, terra sagrada e o resto. Mas isso não é tudo. É porque a sarça representava o Espírito que queria lavar simbolicamente e consagrar os pés humanos. A sacralidade da terra devia-se à presença humana ali. Vejam, nós vos amamos, estamos apaixonados por vocês. Por favor, sintam este amor neste momento. 7. O número 7 é grande. É o objeto da primeira comunicação de Cryon. Falamos agora da conexão amorosa de guias e anjos. Dizemos novamente que cada um de vocês tem um grupo de entidades que é pessoal. Algumas vezes, 3 das mais belas entidades que jamais viram. Elas vos acompanham ao longo do tempo de vida, e alguns de vocês nunca as saudaram. Mesmo assim, eles amam-vos e não fazem julgamentos nas suas mentes e nos seus corações. Além disso, vocês estão apoiados por muitas outras entidades terrestres quando essas personagens estão muito junto de vocês. Quando dizemos que este local está cheio de amor, que caminharemos pelos corredores e os abraçaremos, estamos falando dessas entidades e dos anjos. Estes guias e anjos foram atribuídos para toda a vida.
mas é-lhes permitido partir quando outros chegam até vós devido à nova energia. Já discutimos a razão pela qual eles estão com vocês, mas não é disso que estamos falando agora, pois estamos falando da ligação amorosa entre eles e vocês e do fato de todos eles estarem aqui. Alguns perguntarão: onde há lugar para eles? Acreditem que há muito lugar, porque eles ocupam espaço com a sua energia ou sua força de vida. E enquanto vocês estão aqui, eles integram o seu padrão Merkabah. Enquanto Cryon, eu posso ver o que vos rodeia. Posso ver as suas cores e posso dizer-vos quem está convosco. Eles têm um padrão de amor dentro da sua aura. Oh, meus queridos, vocês são muito amados. E se querem uma informação antes de deixarem este lugar, ouçam esta. Cada um de vocês merece estar neste planeta acompanhado de entidades que vos amam imensamente. Não existe julgamento de Deus, só respeito. Já o dissemos antes. É durante o caminho que percorrem que vos é dado a honra. Não é como vocês o realizam. Há muita coisa escondida nisto, mas saibam que a vossa percepção de quem fez e quem não o fez na vida humana é somente uma percepção humana. Talvez seja essa a razão pela qual alguns de vocês vieram sentar-se aqui agora, ou estão ouvindo estas palavras, para aprender que existe um universo que os ama, que sabe quem vocês são e que não vos julga, mas honra totalmente. Deixem que estas sementes de verdade sejam plantadas esta noite. O que farão com elas? Antes de partirmos, sugerimos o que fazer com estas sementes da verdade. Não as escondam, ouçam. É a propensão da nova era e das pessoas iluminadas tomarem este amor juntamente com outros e dizer: guardamo-lo, sequestramo-lo. Isto faz parte da natureza humana, mas é um conceito próprio da velha energia. Vocês desejam ficar com o que conhecem, desejam protegê-lo, construir uma comunidade só para uns poucos, instalar um líder e viver onde outros, com vibrações mais baixas, não vos incomodem. Vocês sentem que a vida será mais pacífica se fizerem assim. Mas, por favor, não o façam. Se o fizerem, a sua vibração ficará sem efeito para o planeta e para os outros que dela necessitem. Voltem aos seus trabalhos, expandam-se pelo planeta e entrem na sua sociedade como seres humanos regulares, cheios do amor de Deus. Permitam a quem vos rodeia ver quem são vocês. Fiquem calmos e permitam que eles vos perguntem por que têm paz e eles não. Deixem-nos perguntar sobre as suas vidas. Creiam-me, nunca terão de evangelizar as suas crenças. Estarão demasiado ocupados a responder àqueles que, pela sua intenção, reconheceram o amor de Deus em vocês e desejam saber mais. Se vocês se juntam e sequestram este amor, os outros nunca saberão o que está se sucedendo. Assim sugerimos: apanhem o amor e o sustenham-no pacificamente frente aos outros. Esta informação da nova era chegará a ser uma massa crítica e em breve haverá muitos mais que saberão o que é sentar-se frente a uma entidade como Cryon, ter o véu levantado por um momento e conversar de coisas do outro lado. Isto é verdade para vocês neste momento porque, na realidade, vocês são muito eternamente amados. Com o maior amor viemos a vocês esta noite. E assim é. Cryon. Segue uma observação de Lee Carroll: os ETs atuais e a humanidade. Os visitantes extraterrestres de hoje são muito reais. Se não fosse assim, então Cryon não os teria mencionado 2 vezes nas Nações Unidas. Fazemos uma breve sinopse a respeito do tipo de ET que começaram a abordar pessoas há tempos atrás. Primeiro,
São extremamente curiosos em relação às nossas emoções e particularmente a respeito dos nossos atributos espirituais, seres superiores, que de algum modo eles podem ver e desejam, porque eles não os têm, assim como também não podem rir. 2. Começaram a examinar, contra a nossa vontade, tanto os animais como a nós, para descobrir onde esses atributos estavam ligados biologicamente. A principal ferramenta para levar isso ao final foi o medo. Durante um certo tempo isso funcionou. 3. Quando mais humanos começaram a ser consistentes de como os desafiar, e assim evitaram serem apanhados contra a sua vontade, os ETs começaram a apelar à humanidade através de canalizadores, dizendo-se que nós estivemos de acordo e em ajudar para lhes devolver alguma coisa. Pelo menos um livro foi furtivamente escrito por eles. Alguns canalizadores da nova era receberam informações de ETs e ainda não sabem se ela era falsa, mas através da qual pretendem atingir os seus fins. 4. Agora que começaram a compreender que a decepção é a chave, estão atuando como benfeitores, pacíficos e amáveis, ganhando a nossa confiança. Estão realmente com muita ignorância espiritual. Isto funciona melhor do que usar o medo. Esta é a realidade. Nunca confiem neles. Eles não estão interessados em nós. Criaram híbridos conosco, tratando de capturar a nossa semente de iluminação. Se vocês sentem que precisam de os ajudar, ajudem. É o livre-arbítrio. Mas saibam que eles não representam a nossa semente biológica. Os iluminados aparecerão como nós. Façam esta pergunta: por que não se limitam a vir, se apresentam e comunicam com os nossos líderes? Mesmo que vos contem outras histórias, eles não podem fazê-lo. Somos uma raça de seres conscientes demasiadamente poderosa. Eles sabem disso. E a nossa intencionalidade combinada poderia fazer-lhes mal. Pensem nisto. Se não fosse assim, eles já estariam pisando o palco da Casa Branca. Lee Carroll.